milhares de seguidores dizendo: ó, clique no disquinho aí que tá sucesso lá na gringa, não sei o que, sendo que quem cresce é ele. Siga que eu sigo de volta, mas só aumenta ele. Todos mentira. Até porque o TikTok não é o assunto do vídeo, mas só para falar um pouco do TikTok, ele é manipulado de cartas marcadas. O algoritmo dele beneficia quem eles querem. E é um fundo, eles têm aí negócio de 2 ou 3 bilhões, não sei, para pagar os tais creators, e ele vai ter os preferidos deles que eles vão privilegiar ou não. Não vai ter dinheiro para todo mundo. São bilhões de usuários no mundo, milhões só nos Estados Unidos, então eles não vão pagar todo mundo. Então são de cartas marcadas. Então essas dicas é tudo mentira. Ah, poste em tal horário, se você postar mais vídeos, se tiver marca de outro aplicativo. Eles falam isso mesmo, mas é mentira. Eu já postei com marca, sem marca, muito num dia, pouco num dia, não postei nenhum, dá na mesma. O que eu não estou esperando viraliza, o que eu esperava não tem acesso nenhum, e assim por diante. E acho que o mais importante é o assunto, se a pessoa quiser entrar no perfil, quiser ver e sair na pesquisa. Isso é o que importa. Então, voltando à questão do Trump, vários astrólogos americanos eu vi, e até aqui do Brasil, especialmente porque esse crescimento dele e a debilidade do Biden, estão dizendo que ele será eleito. Assim como muitos desses eu vi na eleição passada, disse a mesma coisa e ele perdeu. E muitos que diziam que o Bolsonaro ia ser reeleito aqui, perdeu. Eu fui o primeiro que foi na contramão, eu disse que o Trump iria perder, e disse que o Bolsonaro iria perder. Muita gente depois aderiu depois das campanhas do crescimento do Lula. Aí, que nem tem umas sensitivas aí, começaram a dizer que o Lula ia ganhar, e foi quem levaram o crédito, foi na televisão, mesmo tendo vídeo delas dizendo que o Lula sequer ia ser solto. Eu sempre dizia que o Lula seria solto e que ainda seria presidente de novo. E eles não, dizer que o Lula tinha acabado. Mas é sensacionalismo. Então, vendo a onda aí ruim do Biden e o Donald Trump, que é o único opositor dele, que é uma coisa que me assusta, não deu para comentar no vídeo anterior, uma coisa que me assusta nos Estados Unidos, um país gigantesco, talvez o país mais importante do mundo na nossa atualidade, é os Estados Unidos, há décadas é o mais importante, só tem uma pessoa que nem o Biden para representar os democratas, no meio de milhões de pessoas. Igual que no Brasil, a direita ter apenas o Bolsonaro e outros carcomidos aí para representar a direita ou extrema direita. E lá também um partido gigantesco que nem os republicanos, só tem o Donald Trump para colocar, acusado de vários crimes, uma pessoa contraditória, mentirosa, mesmo que a justiça ele não seja punido por nada, mas moralmente não era para representar um país que se diz cristão, conservador, isso e aquilo. E isso me assusta na política. É uma das coisas que mais assusta. O crescimento da extrema-direita ou não, seja lá quem ganhe, é a forma como a política está sendo jogada e a forma como o eleitor se deixa induzir e se manipular. Pessoas chamando Bolsonaro de mito, ou Trump de mito, ou Lula de papai Lula, vendo toda a manipulação, todos os acordos, todas as negociatas, e ele sendo um fanático, sendo um seguidor sectário que não quer enxergar a realidade. Mas o que eu quero comentar do mapa do Trump, o Trump ele tem um mapa aí muito dinâmico, tanto que ele se tornou bilionário, se tornou presidente, é uma pessoa aí midiática, que tem carisma, ou mentindo ou não, ele tem carisma, e você vê que ele tem um ascendente no finalzinho aí de Leão, o signo de Leão, e ele tem um mapa muito privilegiado aí, e inclusive uma configuração aí de meio do céu muito forte, tanto se tornou presidente da nação mais poderosa do mundo. E é nisso que os astrólogos estão apostando. É o que eu sempre critiquei aqui. As pessoas sempre veem alguns conceitos da astrologia antiga para dizer tal planeta é benéfico, tal planeta é maléfico. Então eles têm Júpiter como grande benéfico. E por Júpiter estar na 10ª casa do Trump, se dirigindo à cabeça do dragão e a Urano, eles interpretam que, como é um planeta político, que mexe com as massas, que é Júpiter, que Trump será eleito. Mas, às vezes, retorno de Júpiter, como aconteceu com o Sérgio Moro, eu tenho um mapa no meu blog falando sobre o retorno de Júpiter de Sérgio Moro, que ele é um planeta de justiça também.
Se você está tudo ok, está tudo bem, ele é um benéfico. Às vezes, se está tudo mal, ele age para punir. Até porque ele simboliza a justiça. A justiça não pode ser de impunidade. Então, às vezes, vai trazer um karma, uma cobrança kármica para você. Ela é a justiça cósmica. Então, aí, ele além de estar se dirigindo à cabeça do dragão de Trump, e Urano, e o Sol, na casa 10, um trígono ao Júpiter natal. Então, eles, além disso, do trígono ao Júpiter natal, a Lua ela tem conjunção com a cauda do dragão, que é por isso que ele se dá bem com a mídia, com mentira, com fantasia, e as pessoas caem na imagem que ele quer passar. Então, eles estão calculando aí astrologicamente e a gente vê muito mais beneficiado que o Biden. A gente vê isso, o Biden sendo pego, o mapa dos Estados Unidos está sendo pego aí pelos trânsitos de Plutão, de Saturno e tal, e está prejudicando o líder da nação, que é ele no momento. Então ele, como ex-presidente, não está sendo tão desfavorecido pelos trânsitos no mapa dos Estados Unidos, e por isso os astrólogos americanos, eu vi vários falando disso, não vi todos, é óbvio que são milhares de astrólogos americanos, mas alguns nas redes sociais que postaram a opinião. Tem muitos bons astrólogos que não fazem suas postagens, não entram nesse campo de dar opinião política. Aqui no Brasil também tem muitos. Quando eles têm um lado deles, às vezes eles dão aí, quando claramente eles veem que não vão errar. Mas como eles têm escola e não querem errar, ou não querem entrar nesse embate político, não querem perder alunos e tal, eles não dão muito palpite sobre isso. A gente vê que eles são de esquerda ou de direita, mas não dão muito palpite. Então a configuração aí do mapa do Donald Trump, a gente tem lá em cima Urano no meio do céu, que já é um planeta de política, de sociedade, enfim, de aliados. E tem Júpiter na casa 10, como eu disse, indo em direção à cabeça do dragão, a Urano e ao Sol. E ainda tem aí toda a configuração natal que eu falei. Um ascendente meio dinâmico, que combina com ele, né? No finalzinho de Leão ali, combina com ele porque é um leão mais ariano. E aí tem toda aquela ênfase que ele tem defendendo as ideologias dele, seja errado ou não. Mas eu não concordo claramente que a eleição esteja decidida. Isso vai depender, claro, das opções do Partido Democrata, das mudanças que o Biden possa fazer no governo daqui para lá, de algumas mudanças que tem nas guerras que está acontecendo no Oriente Médio e na Europa, que pode favorecer mais o Trump ou não. E como o Trump vai agir na forma dos debates que terão daqui para frente. Esse foi muito devastador para a campanha dele, o primeiro debate da CNN, mas a gente tem que ver os próximos, como ele vai se comportar. E se ele vai desistir ou não, e se vão colocar um candidato concorrente no lugar dele, que eu não acredito muito que ele vá abrir mão. Ele lutou muito para chegar à presidência e duvido muito que a família concorde que ele saia agora. Aí, voltando à astrologia, não estou analisando o mapa do Biden aqui, só o do Trump, ele também vai ter problemas, ele não tem só benefícios. Por exemplo, ele tem Plutão, que inclusive agora está retrógrado, agindo na cúspide da casa 6. Então pode começar. Ele disse lá que está acima do peso, que nem o Biden brincou com o peso dele no debate. Ele disse que joga golfe, enfim, pratica esporte, que está muito bem. Mas ele pode ter algumas complicações aí trazidas por Plutão na área de saúde. E tem também Saturno aí, que está ativando aí os mesmos pontos que Júpiter está favorecendo, Saturno pode desfavorecer, inclusive agora estará retrógrado até novembro. E Netuno está na casa 8, então ele pode ter ainda problemas daqui até a eleição, com a imagem, com o que ele fala, com a justiça. Enfim, ele já teve muitos ganhos na justiça, mas poderá ter algumas coisas inesperadas. Então eu acho que o Biden ainda tem chance de ganhar, dependendo das escolhas que ele faça e que o Trump faça daqui muito. Mas estaria o Joe Biden aí numa encruzilhada, no fim da linha? Ou ele ainda tem chance? Pelo mapa astrológico dele e o do Trump, como eu já fiz a análise do Trump ontem, os astrólogos americanos estão dando como certa a vitória do Trump. Só que eu não aposto nisso. Muitos apostaram na reeleição do Trump e do Bolsonaro e não aconteceu, usando as mesmas táticas. Até porque, como eu disse, Júpiter ele é benéfico, mas nem tanto. Às vezes ele traz justiça e punições também. Não é só Saturno que traz o karma, Júpiter também traz. Se ele é justo e você deve alguma coisa, ele traz algum julgamento
o seu caminho. E ele está favorecendo o Donald Trump na casa 10 e atuando pelo nó do norte do Donald Trump, mas está favorecendo o Biden pela casa 7 e vai começar a favorecer mais ainda, trazendo aliados poderosos que podem manter ainda a candidatura dele e os democratas no jogo político. Ele está com Urano na casa 6, um retorno de Urano, e isso está dando seus problemas aí de memória. Inclusive o The Economist aí publicou uma capa de uma cadeirinha, um andador de idoso, chamando ele de senil. Então, a mídia lá quer que ele renuncie e os democratas coloquem uma outra pessoa. Que na verdade é uma vergonha um partido que nem o democrata não ter uma pessoa jovem, com ideias jovens, um partido tão poderoso, enfrentando problemas com a Rússia, com a China, com a Coreia, e ter uma pessoa que mal consegue ficar em pé ou articular um raciocínio direito. E da mesma forma os republicanos, com o passado do Trump, com a tentativa de golpe que ele deu no Capitólio, com todos os erros que ele cometeu durante a pandemia, e ainda não ter ninguém no Republicanos para colocar no lugar uma pessoa mais jovem, com ideias mais jovens, o problema do clima, do aquecimento global, das guerras, da crise econômica, da tecnologia, desafios energéticos, e você ter dois velhos concorrendo à presidência. Mas voltando ao Joe Biden, o mapa dele aí mostra essas dificuldades, a oposição de Netuno que aconteceu, e o retorno de Urano, Marte agora na casa 6, debilitando aí os problemas de saúde, infecção, como ele estava gripado no dia do debate, se deu mal, não tão mal como a mídia diz, porque ele respondeu todas as questões, mesmo tendo problema no raciocínio, mas o Donald Trump mentiu o tempo todo. Mas ficou claro que para a mídia não interessa se mentiu ou não, eles querem que mostre uma articulação, caras e bocas, e mostre cinismo. É isso que a mídia defende, até porque eles querem descartar os democratas, seja por isso ou por aquilo. A esquerda latino-americana, inclusive aqui no Brasil, chama o Joe Biden de genocida, como se o Trump estivesse na presidência, ele iria agir diferente com os palestinos. Ele não iria. Inclusive, ele tentou mudar, ou mudou, a embaixada de Jerusalém, causando todo aquele rebuliço. Ele é uma das pessoas que fez retornar essa rixa de palestinos e judeus. Inclusive, depois que ele matou o Soleimani lá no Iraque, foi que começou toda essa rusga aí com o Irã. E eles dizem, foi o Biden que deu dinheiro, mas ele que teve o tempo todo instigando o conflito lá no Oriente, mudando embaixada, atiçando contra o povo do Irã. Então ele não é santo, cometeu muitos erros, mas a gente vê o jogo sujo que a mídia faz, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos e na Europa. Para o lado que a mídia pende, é um jogo baixo, muito baixo, que eles invertem a verdade, eles contam a verdade do jeito que eles querem, manipulam as mentiras e vão levando adiante porque eles defendem o interesse do mercado. Porque o mercado vê que vai ser melhor para eles. Se eles perdem de um lado, eles querem lucrar do outro. Eles nunca querem perder nada para o povo. O povo é que tem que perder para eles. É o que está acontecendo aqui com o jogo também do Banco Central com o Lula e o que está acontecendo aqui da mídia fazendo o jogo sujo do mercado. Mas como o assunto aqui é o Biden, para não ficar o vídeo muito longo, o Joe Biden chegou ao final de linha? Eu creio que não. Ele tem aí um signo de vencedor, tanto que chegou à presidência do país mais poderoso do mundo, tem uma carreira política brilhante, o ascendente aí em Sagitário, e tem a força aí de Júpiter. E Júpiter está na casa 7, então ele ainda tem poder de reação. Além disso, ele tem Júpiter, Natal, e Plutão e Lilith na casa 8. Então ele tem um poder de transformação e de superação muito grande. Eu imagino que ele não vai desistir, que a família não vai deixar ele desistir, ele não lutou tanto para chegar até aqui, e eu acho que ele tem condição de fazer um segundo mandato, até porque não é um presidente que decide sozinho. É o Estado americano, tem os seus assessores, tem os ministros e assim por diante. Mas, se ele desistir, colocando outra pessoa, os democratas teriam, com o apoio dele, a condição de derrotar o Trump? Eu creio que teria. Estão dando a vitória do Trump como certa, mas ele tem uma rejeição muito grande, ainda vai cometer erros e vai passar uma quadratura de Urano no mapa do Trump. Plutão agindo na casa 6 vai debilitar ele um pouco a saúde. E falam da idade do Trump como se ele fosse um garotão, um meninão. Ele só é 3 anos mais novo do que o Biden, ou seja, é velho, tão velho igual o Biden. Uma pessoa apenas 3 anos mais novo, além de ser mais gordo, apesar que ele diz que pratica esporte,
como o Biden brincou com ele, que ele está acima do peso, ele pode ter problema a qualquer momento. Não é praticar esporte que significa que você é um garotão, que você está tão mais jovem assim. Então, daqui até a votação, ele vai ter problemas ainda e vai ter problemas, inclusive, com as suas falas, porque quem fala demais, pensa de menos. É o que a filosofia popular diz. Então, nem sempre ser incisivo nos debates resolve tudo. Ele vai ter problemas ainda. Mesmo ele tendo vitórias como ele teve na justiça, ganhou aí uma imunidade. E engraçado é que os conservadores que falam tanto de impunidade, que bandido bom é bandido morto, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, se calaram. Nenhuma crítica à Suprema Corte Americana. Só critica quando é a favor de algum pobre ou a favor da esquerda. Agora, se for da direita, aí está tudo certo. Os meios são justificados pelos fins de alguma decisão da justiça. Só critica a justiça se for contra a direita. Agora, se for a favor da direita, eles ficam quietinhos, caladinhos, ou seja, são hipócritas. E o Joe Biden ele não está morto, ele está numa encruzilhada, vai depender das decisões dele, da recuperação dele, que realmente está num momento difícil para a saúde, mas ele tem uma força espiritual maior do que a do Trump e tem uma proteção política muito grande também, apoios muito importantes e está com o poder na mão. Então vai depender da decisão dele, do que ele vai tomar nas próximas semanas. E mesmo que ele escolha alguém para representar os democratas no lugar dele, a Michelle Obama vem sendo cogitada e tem outros nomes aí que o partido pode colocar. O Trump está com dificuldade com o público feminino, tanto nas projeções, a gente vê que Vênus é um ponto fraco no mapa do Donald Trump, então o público feminino é muito poderoso nos Estados Unidos. Um outro problema é a questão do eleitorado, se vai votar ou não, porque lá não é obrigatório, mas isso envolve para os dois lados. Como eu disse, as pesquisas não mostrou oscilação muito grande, mudança de opinião, quem está de um lado democrata, quem está do lado do republicano, não mudou muito não. Então vamos ver como vai se comportar daqui até a votação os dois candidatos, especialmente o Joe Biden, pela questão da debilidade física, debilidade mental. Mas ele ainda tem poder ainda para concorrer e os democratas ainda têm muita chance de ganhar, não estão fora do jogo não. Mesmo com o Joe Biden, se mexer as cartas certas, se tiver alguma mudança na guerra de Israel contra os palestinos e mudança na guerra lá da Ucrânia, mudar a popularidade, diminuir a inflação nos Estados Unidos, ou seja, ainda tem coisas que vão acontecer daqui para a votação que pode manter o Joe Biden no jogo. E mesmo que coloque um sucessor, eu acho que os democratas ainda têm chance de continuar no poder. O mapa não mostra ainda uma coisa definitiva para o Donald Trump, até porque ele também tem problemas. Está bem favorecido, como os astrólogos americanos estão vendo, sim. Júpiter está dando muita força para o poder do Donald Trump, mas ainda mantém Joe Biden no páreo. Se tomar as decisões certas, ele ainda pode continuar na Casa Branca por mais 4 anos.